2 minutos, confirmando 7h32, como divulgamos na primeira parte aqui do nosso programa. Caicó ontem registrou uma umidade relativa do ar de 14%, né? E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, esse nível, entre 20% e 30%, as regiões entram em estado de atenção, né? Você imagina 14%. E 10%, por exemplo, é o nível compatível com o do deserto do Saara, né? Para explicar, para tentar entender um pouco do que está acontecendo e quais os cuidados, a gente conversa agora aqui no nosso programa com Carlos Eugênio, ele que é professor de Geografia e Meio Ambiente do IFRN, e com Cleisivan Macedo, professor de Biologia do IFRN. Professor Carlos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Danta, bom dia, Geraldinho, bom dia, Cleisivan, a todos que estão aqui no estúdio, bom dia aos ouvintes da Rádio Rural de Caicó. Pedir licença, Marcos, para mandar um bom dia também especial a todas as pessoas que compõem o Instituto Federal Campus Caicó, né, especialmente nossos alunos e nossas alunas, que daqui a pouco estaremos lá, já juntamente com todos eles. Então, um bom dia a todos, estamos à disposição. Já vocês chegam, não é isso? Já nós chegamos. Professor Cleisivan Macedo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, Carlos, todos que nos ouvem, né? Carlos já fez as honras de dar todos os bons dias necessários para hoje. Deixou nadinha para você, homem. Tá ótimo. Eu sou de falar um pouco menos do que Carlos, então tá tranquilo. Carlos já deu bom dia a todos. Então, deixa eu começar então por você que fala menos, então, né? Como se explicar essa onda de tanta baixa umidade relativa do ar aqui em Caicó? Bem, Marcos, a umidade relativa do ar, ela já baixa normalmente agora, depois do período chuvoso da gente. A gente já vai ter uma menor disponibilidade dessa umidade, né? Isso é natural, já é cíclico. A gente, nesse período que é o período seco da nossa região, já tem realmente uma queda da umidade. Então, depois do mês de junho, julho, já começa a ter essa queda da umidade relativa do ar e vai até em torno de dezembro, janeiro, que é quando começa aí o nosso período chuvoso. Então, é comum a gente ter essa menor umidade nesse período. Porém, contudo, entretanto e todavia, nós estamos enfrentando vários problemas climáticos que estão agravando esses momentos que são cíclicos. Então, é comum acontecer, mas não nessa intensidade, né? Então, a gente está passando por vários problemas climáticos, ambientais, que estão agravando esses momentos mais delicados. Então, a gente vê períodos chuvosos com chuvas mais intensas, chuvas mais problemáticas, períodos secos mais intensos, baixa umidade do ar. Então, são problemas que a gente enfrenta, mas que estão sendo agravados. 14%, professor Carlos, é preocupante, né? É preocupante, Marcos, porque como você falou, né, a própria Organização das Nações Unidas, especialmente no seu painel de clima, né, que tem um painel para estudar clima, eles determinaram, vamos usar essa palavra que eu não gosto muito, mas determinaram que essas faixas, né, da porcentagem da umidade, como você disse, né? Por exemplo, eles estão dizendo que de 12% para baixo é emergência. Está lá na cor vermelha para chamar a atenção de todos. O Saara, por exemplo, tem entre 8% e 10% de umidade. Então 14% já é um alerta intenso. Eu queria chamar a atenção, Marcos, se você me permitir, para complementar o colega Cleisivan, e também para ser um pouco didático, como ele já foi, alguns pontos que a gente precisa entender. E eu vou começar por uma coisa que talvez não tenha nada a ver, mas né, os ouvintes irão compreender, cada um de nós que aqui estamos contribuindo com esse tema. A diferença entre tempo e clima, né? O clima do Seridó, tropical semiárido. Caicó tem um clima tropical semiárido, certo? Mas o tempo, então, como o Cleisivan colocou, o tempo ele varia de minuto a minuto. Então isso é bom que a gente entenda. Uma outra coisa que o siridoense, aí a gente não quer, digamos assim, criticar isso e nem dizer que isso a partir de agora não passe a existir, mas a gente tem uma confusão aqui entre inverno e tempo chuvoso. Quando começou a chuva, o que é que o siridoense diz? Começou o inverno. O inverno, na verdade, é uma estação do ano, que para nós aqui começa no dia 21, 22 de junho
e se estende até o dia 23, 24 de setembro, onde começa a primavera, como nós vimos começar agora há pouco. E a localização de Caicó, isso é muito importante a gente entender. Caicó, ela está dentro do continente, nossa cidade, nossa região, longe do Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o nosso país, né? E essa localização ainda tem um agravante, que é o relevo. Nós estamos numa região de depressão, a chamada depressão sertaneja, que faz parte de uma depressão maior, chamada depressão São Franciscanas. No entanto, nós estamos a 6, 7 graus abaixo da linha do Equador. Isso seria, né, para a gente, um motivo de altíssima umidade, né? Se não fosse a falta de vegetação, como também a ausência de rios perenes e de grandes massas de água. São as massas de água, e é a vegetação que, digamos assim, influencia bastante para que a umidade do ar seja alta. E para entender o que é a umidade relativa do ar, nós temos a umidade absoluta, que é a quantidade de vapor de água que está na atmosfera aí fora. Quem estiver na sua casa, aí fora da sua casa, nas ruas de Caicó e do Seridó, está lá o vapor de água, que a gente, claro, não vê, né? Então, a gente não é palpável, vamos chamar assim. Esse vapor que está contido na atmosfera se chama umidade absoluta. O que é a umidade relativa? É a percentagem dessa umidade, certo? Total. Então, que vai dizer a maior ou a menor quantidade desse vapor d'água na atmosfera. Então, chegar a um nível de 14% é muito preocupante. O que fazer, a gente discute, se você permitir, daqui a pouco. Ainda tem uma outra situação, né? No interior, dentro do continente, a gente também tem uma amplitude térmica maior. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a menor e a maior temperatura de um dia, de um mês ou de um ano. Diária, mensal, anual. Por que isso também é importante colocar? Porque nós temos diferenças de temperaturas muito grandes entre a madrugada e, por exemplo, as 14 horas, 15 horas, 13 horas. E isso também contribui muito para que, ao passar das horas, a umidade do ar a umidade relativa do ar vá diminuindo. Você mesmo colocou no seu blog ontem uma tabela, né, de horários e de perfil de umidade. E a gente vê que na madrugada a umidade de Caicó chegou a 66%. É normal nesse caso? É normal. E às 14, 15 horas ela atingiu esse pico negativo de 14%. Né? Porque a gente está numa região semiárida. Isso quer dizer o quê? Uma região semidesértica. Né? Então, e vivemos processos, como o Cleisvan falou, por exemplo, aqui, de desertificação. Então, essa é a explicação do ponto de vista geográfico, geofísico, né, do relevo, da forma do relevo e das condições de localização da nossa cidade, que também, né, contribui bastante para esses graus de umidade. Cleisvan, quais são os efeitos que o nosso corpo sente com essa baixa umidade relativa do ar? Bem, os efeitos são vários, né? O primeiro deles que a gente pode falar é sobre as vias respiratórias. Então você sente o nariz ressecado, você sente mais a boca seca, os lábios secos. Então toda a via respiratória ela vai ser muito impactada assim de primeira cara. A gente tem efeito também sobre a visão, né? Os olhos ficam secos, fica lacrimejoso. Você vê aí o acúmulo de secreção, então nota que o olho está remelando mais. Você tem efeitos sobre a pele, então a pele ela se torna mais seca, ela se torna mais quebradiça, você percebe que ela está, digamos assim, ficando acinzentada, você passa a mão, passa a unha, fica o rastro, né, o riscado na pele. Os cabelos também ressecam muito mais fácil. As meninas veem aí o cabelo meio descompensado, meio revoltado, porque ele não abaixa, passa o pente, não sei o que, ele ainda está alto. Então o cabelo ele fica seco mesmo. A gente tem efeito aí também no ambiente, assim, esse ambiente seco ele favorece a estática, né? Aí o professor de física, Rodrigo, deveria estar aqui também para poder comentar sobre isso. Mas isso favorece a estática do ambiente. Falar em vaidade, chegou uma mulher muito vaidosa. Júlia, né? Júlia, muito vaidosa. Nem conheço. Nunca perturbei na vida. Mas é sua aluna, ela? É boa aluna, não? É boa aluna. É boa aluna. É boa aluna. É, né? Vamos lá, continue.
Então, assim, esses efeitos sobre o corpo são bem graves. Além disso, com a diminuição da hidratação, né, a gente está perdendo água à medida que respira, à medida que está falando, está conversando. Isso deixa o corpo desidratado. Então, o corpo desidratado vai ter efeitos também. A gente tem casos de tontura, digamos assim, o sangue ele se torna mais espesso, se torna mais grosso. Isso favorece problemas como AVC, problemas de infarto, problemas de circulação. A pessoa tende a ter uma urina mais escura porque ela está menos diluída, ela está mais concentrada, né? Então você tem uma urina mais escura, mas com um cheiro mais forte. E aí você vê efeitos também no sistema renal, né? No sistema excretor, no aparelho renal. Então, efeitos no corpo tem vários, e só por conta da falta dessa umidade no ar. E como reduzir esses impactos, professor Carlos? Olha, aí a gente vai cair no campo da política pública, né? No dia 21 e 22 de setembro nós tivemos aqui em Caicó, eu acho que a Rádio Rural acompanhou. Primeiro COP, né? O primeiro COP, né? A Conferência do Clima de Caicó. E nós tivemos a oportunidade de discutir, um dos temas foi a arborização, por exemplo. Então, uma cidade arborizada, uma região arborizada, ela vai contribuir para um fenômeno chamado evapotranspiração, que é a transpiração das plantas, da vegetação. E também a questão das massas de água, né? As massas de água seria então, talvez um problema mais complicado. Mas eu fico pensando na transposição do Rio São Francisco, por exemplo, e que nós tivéssemos uma Oiticica e uma Armando Ribeiro Gonçalves, digamos assim, o ano todo com água, um rio perene, né? Massas de água, né, mais concentradas na região do Seridó. Mas a vegetação, a política pública de arborização nesse momento seria digamos assim, uma boa trilha, um bom caminho para que a gente tivesse amenizando esse problema, né, que cada vez mais nós vamos sofrer pelas, digamos assim, previsões que estão postas. O El Niño desse ano, que já está em ação, será um dos El Niños mais, digamos assim, intensos, né, de todos os tempos, né? O que é o El Niño? É esse fenômeno que traz para a nossa região o fenômeno da estiagem, porque ele faz todo um movimento a partir dali do litoral oeste, né, do Peru, do país Peru ali, aqui na América Latina, no Oceano Pacífico, e traz chuva para algumas regiões do mundo, mas para a nossa querida Seridó, o El Niño traz, né, a estiagem. Então, quanto mais seco, então isso é uma lógica, né? Quanto mais seco está o ar, menos umidade relativa do ar. O ouvinte pergunta que é possível hoje à tarde ter essa mesma umidade como foi ontem? É possível que aconteça hoje a mesma umidade? É possível que aconteça sim. Daqui até dezembro é possível que aconteça vários picos negativos dessa até baixar mais ainda do que o de ontem? Eu não acredito que pudesse baixar mais, mas, né, diante do que está posto, a gente, né, nem pode duvidar muito, né? Outra pergunta. Já teve casos ao longo do Brasil de umidade de 7%. Então, não queremos que isso chegue a isso. É verdade. Mas há a possibilidade, né? Então... Outra pergunta aqui do nosso ouvinte. Queria saber dos entrevistados o seguinte. É sabido que o ar-condicionado retira do ambiente fechado a umidade. Quais os riscos para a saúde em um período como esse de não usar um aparelho umidificador para compensar essa perda? Quem pergunta é o Daniel. E aí? O perigo... Pois não, João. E Daniel realmente está certo, o ar-condicionado ele realmente retira a umidade do ar, tanto é que ele fica gotejando lá fora. Isso. É a umidade que ele retirou do ambiente, e a solução vai ser compensar essa umidade. Entenda que uma maior umidade dificulta o trabalho do condicionador de ar, certo? Porque isso faz com que ele tenha mais trabalho para baixar a temperatura. Mas aí aconselhava terminou de tomar banho, vai dormir, leva a toalha molhada, estende em algum canto no quarto, leva um recipiente com água que vá ficar evaporando durante a noite, né? Então, são medidas que podem ajudar nesse processo.
Outra pergunta, qual o impacto que a poda e a derrubada de árvores em Caicó tem em relação ao aumento da temperatura nessa época do ano? E qual seria a medida que o poder público deveria tomar para acessar esse impacto? Como nós já falamos, né? Essa poda de árvores, ela devia acontecer num outro momento, né? Então a poda de árvore é a retirada da vegetação. Quando se retira a vegetação, se diminui a evapotranspiração. Consequência, umidade relativa do ar baixa. Então, é muito importante que a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura, né, tenha também uma preocupação, um trabalho em relação a isso. Uma consulta às academias, né, às universidades, aos institutos federais, para que num pool de instituições a gente possa estar fazendo tudo isso no momento correto, certo? Então, tem que ter muito cuidado. Aqui não vai nem uma crítica direta a essas instituições, mas um alerta e uma sugestão que compartilhe com a universidade, com o Instituto Federal, né, todas essas ações que são feitas no cotidiano, né, das instituições, da Prefeitura Municipal, por exemplo. Que essas podas sejam, né, que coloquem pessoas para participar desses eventos que acontecem, que para que a ciência possa estar assentada, né, também nessas instituições, para que a gente haja de acordo haja com cuidado e para não cometer esse tipo de erro. E como o Cleisvan colocava, né, quem não pode comprar esse umidificador, que é o ideal, colocar o umidificador nessa sala, nesses ambientes com ar-condicionado, usar desses métodos simples, uma bacia d'água, uma toalha molhada e não esquecer a garrafinha ali ao lado, né? Se hidratar é importante Tomar demais. água o tempo todo, muita água o tempo todo. Ok, professor, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu só queria agradecer, né, pelo convite, Marcos, pela confiança, dizer que o Instituto Federal, o Campus Caicó está à disposição, né, para que a gente possa estar debatendo temas tão relevantes como esse. E fazer um lembrete, que a gente comece a se preocupar, porque quando eu vinha para cá, estava me lembrando, parece que a sociedade mundial, e a gente não está fora dela, a gente tem se preocupado muito com eventos que são velozes e catastróficos. Por exemplo, um terremoto, chama a atenção de todo mundo. Mas são fenômenos como esse que a gente está discutindo, que aos poucos vão causando muitos males à sociedade, como o Cleisvan colocava. São males que acontecem, né, mais vagarosamente, mas são impactantes e trazem, digamos assim, diminuição da qualidade de vida. Portanto, muito cuidado, né, estamos à disposição. E mais uma vez, um abraço a todos que fazem o Instituto Federal e a todos os ouvintes que estão conosco agora. Cleisvan, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Marcos, eu agradeço o convite também, agradeço a participação de todos, agradeço a Carlos pelos comentários brilhantes, né? E lembrando, né, da necessidade do cuidado da saúde a esse respeito, e aí vale ressaltar, a gente tem o cuidado da saúde, a atividade física e tudo mais, procurar então evitar fazer atividades físicas em horários de pico de temperatura, em horários mais quentes, procurar ir em horários com a temperatura mais amena, levar a garrafa d'água para todo lugar. A gente está num processo, as vias respiratórias elas vão perder muita água pelo próprio fato da respiração. E aí, por exemplo, vai aumentar casos, por exemplo, de rinite, de alergias, de viroses, que vai estar atrelada a esse problema da umidade. E também questões simples, como sangramento nasal. Então, Brasília, que é muito conhecida, a pessoa vai visitar Brasília, tem sangramento nasal, porque as vias respiratórias estão ressecadas e elas vêm a sangrar. Então pode acontecer isso, se caso aconteça, ter o cuidado, procurar orientação médica, procurar o posto de saúde para poder fazer o encaminhamento devido. Muito bem, nós conversamos aqui no nosso programa com os professores Carlos Eugênio, professor de Geografia e Meio Ambiente do IFRN, e o Cleisvan Macedo, professor de Biologia do IFRN, aqui no nosso Panorama 90.